Obrigada, Senhor, pela sua presença. Nós amamos estar aonde você está. Amamos, Senhor, esse lugar de coletividade, de igreja. Você está aqui. E porque você está aqui, nós queremos reverenciar e honrar a sua presença. Não como um dia comum, mas como um dia onde você tem uma porção. E nós desejamos a sua porção para hoje. Obrigada, porque você não nos deixa. Você é sempre, sempre constante, sempre real, sempre abundante com as nossas vidas. Você é sempre misericordioso. E nós somos tão gratos pela sua presença. Que privilégio poder te carregar, Espírito Santo. Ter você 24 horas, que privilégio. Não negociamos isso, não queremos tratar isso de qualquer forma. Que privilégio, Senhor, te carregar. Nós reverenciamos, Jesus, a sua presença. Queremos aprender com você nessa noite. Eu oro por corações como uma boa terra, aonde a sua palavra vai cair, vai produzir muito fruto. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar um pouquinho. O irmão pode me ajudar? Pode ficar, por favor. Amém. Tá feliz? Você tá no Intocáveis de um Controle. Cadê os meus jovens fortes? Eita, cadê os jovens dessa igreja? É forte. Tô empolgada. Muita expectativa. Porque eu aprendi que sempre que nós nos expomos à palavra de Deus, a esse ambiente de igreja, existe algo específico. E Deus tem algo para essa noite, que é só para essa noite. E domingo de manhã vai ter outra coisa, que é só para o domingo de manhã. E à noite, que é só para o domingo à noite. Então, sempre que você está nesse ambiente, estiver nesse ambiente, deseja absorver tudo. Amém? Não queira sair daqui de mãos vazias. Existe algo que Deus quer compartilhar com você, quer te corrigir, quer te amar. E você precisa abrir seu coração. Amém? Seu coração é uma boa terra? Amém. Vamos lá. Eu trouxe o computador porque me ajuda a enxergar melhor, que eu tô sem óculos. Então, eu tenho meditado, né, numa passagem, na verdade, em um capítulo. E eu fiquei, meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar. Por onde é que a pessoa começa? Você já ficou assim, eita, tem um monte de coisa borbulhando. Por onde é que eu começo? E aí você vai meditando, você vai tendo seu tempo com Deus e Ele vai te mostrando, vai te instruindo. E eu quero ler com você um capítulo. Ele é pequeno, calma, não é gigante não, ele é pequeno. Mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado só em ler esse capítulo. Mas tem algo para ser compartilhado, amém? Eu não sei se você já ouviu algumas pessoas ou alguém falando assim: meu Deus, esse negócio de Jesus estar voltando, isso já faz mais de 100 anos que dizem isso. Você já ouviu alguém com esse questionamento? Desde que a minha avó nasceu, que tem essa história, que Jesus está voltando. Não é verdade? Existem pessoas que elas têm esse pensamento. Mas você, como uma noiva de Cristo nessa terra, independente de fazer 1100 anos, você está na expectativa da volta dele. Não é isso?
Como noiva de Jesus, nós precisamos ter uma expectativa e um desejo ardente pela volta dele. Isso precisa estar no nosso coração. Ele pode voltar hoje, ele pode voltar daqui a 10, 20, 100 anos e nós estaremos com essa expectativa, com esse desejo. Precisa estar no nosso coração isso. Eu fui noiva ano passado, ó. E eu estava ansiosa para o grande dia, para chegar ao grande dia. E é assim que uma noiva fica, amém? Você, como noiva de Cristo, precisa ter essa expectativa, esse desejo. Ele pode voltar hoje, ele pode voltar durante esse culto, pode ser amanhã, mas se for daqui a 10 anos, 20, eu vou estar nesse desejo ardente e fazendo alguma coisa enquanto ele está para vir, amém? Então eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. Por favor. Segunda Timóteo 3. Não sei como é que tá o nomezinho aí em cima do capítulo, não sei, mas o meu tá. A impiedade dos últimos dias. Não é muito motivador não, né? Mas temos que aprender. Vamos lá. A Bíblia, ela nos dá um panorama de como vai estar o comportamento do mundo nos últimos dias e da igreja. Se você for ver aí o capítulo 3, ele vai iniciar te falando como vai estar o mundo nos últimos dias. Vamos ler juntos. Não sei qual é a sua versão, mas vai dar certo. Capítulo 3, verso 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres, olha que nome lindo. Se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Você concorda comigo que ultimamente está desse jeito? Que a impiedade aí tá rolando solta. O negócio tá feio, não é? Eu quero, na verdade, indicar para você, inclusive, esse livro. Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias. Esse livro, ele é esse capítulo. Você vai aprender muito sobre isso com esse livro. E você concorda que você está nos últimos dias? Eu creio nisso. E você tem um guia de sobrevivência. Nós precisamos de um guia de sobrevivência. Você tem a Bíblia e você tem materiais que te auxiliam. Então, se você pode, ler esse livro. Medita nele, pega emprestado, compra. Se você tem, lê. Ele é extremamente importante. E a gente vai falar de muita coisa que tem aqui. Então, você sabe que nesses últimos dias está desse jeito aqui, né? Mas isso é a realidade do mundo, não é a nossa. Amém? Não pode ser a nossa realidade.
Se você está falho em um desses pontos aí, conserte sua vida. Mas isso aqui não pode ser nossa realidade. Amém? Vamos para a nossa realidade? Vamos aprender com o apóstolo Paulo? A carta de Timóteo, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ele dá instruções a Timóteo. Olha ele continuando, né? O verso 10. 3:10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta. Algumas versões falam procedimento. O meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a vocês, porém, permaneçam nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo assim: Timóteo, você estava comigo, você sabe como eu andei. Então, eu passei por muitas provações, eu estive num ambiente em que coisas ruins aconteceram, mas eu tive uma conduta. E eu quero tocar com você nesses pontos. E o primeiro deles é o ensino. Amém? O apóstolo Paulo, ele foi muito convicto com aquilo que ele ensinava, com a doutrina que ele cria. Ele tinha a palavra de Deus como um fundamento na vida dele. E eu quero ler com você Mateus 7. Se você puder ir para Mateus 7. Mateus 7, no versículo 24. Amém. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. A nossa vida é esse fundamento. A palavra é esse fundamento, na verdade. E na nossa vida precisa estar sob esse fundamento. A nossa vida precisa estar sobre a palavra de Deus. E quando vierem as adversidades, você vai poder dizer: não, a minha vida, ela está fundamentada na rocha. E essa rocha é Cristo, a sua palavra. Imagina aí quantas coisas o apóstolo Paulo não viveu de negativo, gente. E ele olha para Timóteo e diz: olha, você aprendeu, você viu o meu ensino. Você viu como eu me conduzi diante dessas coisas. Então, é possível você estar num ambiente de impiedade. Você e eu estamos no mundo. E o negócio tá feio, não tá? Tá sério. Mas existe um guia para você. Existe uma forma de você passar por esse mundo e não ser contaminado por ele. E um desses pontos é firmando a sua vida sobre a rocha. Amém? A sua vida está sobre a rocha. Pergunta aí para o seu irmão: a sua vida, ela está sobre o quê, irmão? Ela precisa estar fundamentada em Cristo, na sua palavra.
E quando vierem os tempos difíceis, a coisa ficar ruim, você vai dizer, aqui não. Eu tenho algo que não vai me abalar. E é Cristo. Amém? Vamos para outro ponto. Para sobreviver aí nesse mundo. Tem muita coisa. Aleluia. Procedimento. Em algumas versões tem conduta, em outras tem procedimento. Eu vou ler procedimento, tá? Você pode voltar para Timóteo, que a gente vai ficar em Timóteo agora, para você ir acompanhando, se quiser. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta ou procedimento. Ele estava dizendo, Timóteo, você viu como eu andei, a minha conduta, a minha forma de reagir, de agir. E uma vez eu li uma frase em inglês e alguém traduziu ela para o português, eu não sei de quem é. Mas já faz muito tempo que eu li essa frase e aí eu lembrei dela. E é muito forte essa frase, eu gostei. Ela fala assim, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. As nossas atitudes, o nosso procedimento, ele precisa ser correto, aprovado por Deus. Nessa terra, não podemos, como filhos de Deus, ter um procedimento que o desonre, que não revele a Jesus. Falar uma coisa e fazer outra, pior mesmo. As nossas atitudes precisam estar respaldando as nossas palavras. Eu vivo porque eu falo aquilo, eu falo e eu vivo o que eu falo. Precisa ser assim, um bom procedimento, uma boa conduta. Não quer dizer que nós somos perfeitos. Se não é perfeito, eu também não sou. Nós vamos falhar. Talvez você já tenha falhado com alguém, não é verdade? Mas isso não pode ser constante. Precisa existir arrependimento e mudança, amém? Então vamos ter cuidado, gente, com a nossa conduta nesses últimos dias. E eu volto a dizer, não quer dizer que você vai ser perfeito andando sobre as nuvens e nunca vai errar. Não, mas é buscar sempre no que você pode, no que depender de você, ter uma boa conduta, ter uma boa forma de agir durante o tempo que você está nessa terra. Amém? É difícil? Nada. Vamos melhorar nisso. Eu creio que Jesus ele vem buscar uma igreja que de fato vive o que prega. Nós precisamos viver, gente, o que nós falamos. Eu não estou falando só para você que é um ministro que prega, eu tenho que viver o que eu prego. Não, se você talvez você nunca ministre, mas se você precisa viver aquilo que você acredita. Amém? Ser um cristão genuíno e de verdade e as suas atitudes respaldarem isso. Essa é a igreja dos últimos dias. Como igreja dos últimos dias, não é qualquer ação, não é qualquer reação. Precisamos agradar a Deus, precisamos revelar o Senhor durante as nossas palavras, mas as nossas atitudes. Imagina alguém olhando para você, fulano fala tão bonito, mas nem é assim. Não pode ser assim. Amém? Aleluia. Deus é bom. E ele vai continuando. O meu ensino, a minha conduta, o meu procedimento, o meu propósito. Você acha que o apóstolo Paulo foi alguém que viveu sem propósito? O homem viveu com um propósito assim escancarado na vida dele. Desde que ele teve um encontro. Você não viu ele fazendo outra coisa. Ele era incansável no propósito de Deus. Você tem um propósito nessa terra. Você está nessa geração que é difícil, que é uma geração cheia de crecas, mas você tem um propósito. Existe algo nessa geração
Mesmo nesses dias ruins, onde tudo está acontecendo de ruim, onde as pessoas são desonrosas, são insensatas, são avarentas, mas você tem um propósito e algo para fazer que só você vai fazer. Eu não vou fazer o que você vai fazer do jeito que você vai fazer. É seu propósito, é algo que é seu. E Deus quer e precisa te usar. Deus quer te usar. Amém. Qual é o seu propósito? Se eu te perguntasse individualmente, qual é o seu propósito aqui? Existe o que é de todos. Por exemplo, o Ministério da Reconciliação é de todo mundo. Se você nasceu de novo, você tem o Ministério da Reconciliação e é sua responsabilidade. Reconciliar o mundo com Deus. E aí você vai evangelizar, você vai falar de Jesus para as pessoas. E existem coisas que são suas, que é algo que Deus tem para a sua vida e que Ele quer que você faça. E nesses últimos dias, nessa geração, você precisa estar consciente do seu propósito. Senão vem qualquer coisinha assim e te leva do seu propósito. E é muito fácil. Se nós não estivermos com a nossa vida fundamentada na palavra, tendo um bom proceder e consciente de nosso propósito, é fácil o mundo te levar. Mas aqui não vai ter isso não. Amém? Aqui não existe gente assim. Amém? É só uma vacina para você. Mas vamos ser conscientes. Conscientes do que Deus tem para as nossas vidas. Incansáveis em correr atrás disso, em fazer acontecer. Amém? Vamos continuar. Ensino, conduta, propósito. O que é que tem aí agora? Fé. Eita. Fé. Eita, minha gente. Eu amo fé. Eu amo falar disso. Aleluia. Eu acho tão interessante, né? Quando você pensa na vida do apóstolo Paulo e ele dizendo, Timóteo, você aprendeu, você viu de mim o que eu fiz, como foi a minha vida, o meu ensino, o meu proceder, o meu propósito e a fé. O homem passou por provação que não foi brincadeira, não é isso? Menino, se você for pensar, eu estava conversando com o Alex, menino, a gente não amarra nem assim o cadastro do apóstolo Paulo nas perseguições que ele sofreu. Ele foi perseguido de uma forma absurda. E ele ainda diz, você viu a minha fé. Aquilo que eu passei, que eu vivenciei, não foi capaz de abalar a minha fé. A nossa fé, gente, ela precisa ser de fato inabalável. E as coisas desse mundo, as provações, as dificuldades, os dias ruins não podem roubar isso. Como a igreja dos últimos dias, a nossa fé precisa estar firmada, aumentando, aumentando e aumentando. Pergunta aí pro seu irmão, como é que está a tua fé? Como é que está aí, irmã, a tua vida de fé? Como é que está? Amém? Precisamos ser cuidadosos com esses pontos. Guardar a palavra de Deus. Cuidar da nossa conduta. Não dá para viver nessa geração de toda forma. Não é verdade? Não é aceitável viver nessa geração de toda forma. A nossa vida precisa ser para a honra e para a glória de Deus. Uma igreja pura, uma igreja limpa. Vamos continuar e a gente vai chegar aí num bom lugar. Amém. A minha paciência ou longanimidade. Tem versões que falam paciência, longanimidade. O que é longanimidade, né? Porque para quem não sabe, paciência extrema para suportar ofensas, injúria
ou os próprios sofrimentos. Também pode ser um exemplo de longanimidade. Paciência. Pergunta aí. Você está paciente? Como é que está a sua paciência? Como é que está aí sua longanimidade? Catuca o seu irmão, pergunta mesmo, faz ele refletir como é que está a longanimidade dele. Eita, eu fico... Minha gente, pensa aí comigo também no apóstolo Paulo. O homem sofrendo, sendo perseguido, preso e paciente. Que às vezes a gente é muito fácil de perder a paciência, né? Eu já fui, estou melhorando, graças a Deus. Mas eu já fui uma pessoa muito paciente. E o homem viveu o que viveu e disse, olha, aprende com a minha longanimidade. Para esses últimos dias, seja longânimo. Seja paciente. E a paciência, gente, às vezes ela é difícil de exercer. Mas olha como o Senhor se importa com isso. Dá uma instrução dessa para os últimos dias. Seja paciente. Seja longânimo com aquele irmãozinho que é... Eita, Jesus. Ou com aquele seu parente que é uma bênção. Seja paciente. A gente pensa, para que essas coisas? São formas de você viver nessa terra, revelando o Senhor. Guardando a palavra dEle, firmando a sua fé e nada te tira isso. Tendo um bom proceder. Nós revelamos Jesus, gente, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Amém? E eu acho que eu pulei um. Não, é o próximo. Esse é bom, né? Qual é o próximo depois de paciência? Amor. Fala aí pro seu irmão. Como é que tá o seu amor? Pergunta aí, ó. Amor. A palavra amor aqui, ela é uma tradução do grego. Eita, como ela tá do grego. E você já deve ter ouvido essa tradução, que é ágape. É uma palavra do Novo Testamento para o amor de Deus. Amém? E essa palavra amor, ágape, ela retrata um amor que ele dá, ainda que ele não seja correspondido, agradecido, ele dá. Ele não espera alguma coisa em troca. Esse é o amor de Deus que está derramado no nosso coração. E para esses últimos dias nós precisamos que esse amor esteja transbordando nas nossas vidas. O amor de Deus transbordando na minha e na sua vida. O amor que dá, o amor que oferece a outra face. Que quando te xinga ou fala alguma coisa pelas suas costas, você, eu nem ligo. Alex é muito assim, eu ficava no início assim, meu Deus, como é que... Tipo assim, tinha um senso de justiça ainda, né, que já foi tratado, glória a Deus. E ele ficava assim, E eu ficava assim, meu Deus, como é que falaram isso? E tu não foi lá tirar satisfação? Ele disse, Letícia, deixa isso pra lá. O amor de Deus sendo exercido ali. E nós precisamos que isso esteja transbordando na nossa vida. Amar as pessoas, ainda que elas não te amem da mesma forma. Que elas não estejam nem aí pra tu. Que elas falem mal de tu assim, ó, absurdos. Mas porque nós somos diferentes e carregamos alguém, o nosso procedimento é outro. As nossas palavras são outras, a nossa forma de agir e de reagir é diferente. Porque não só as nossas ações, elas refletem Jesus, mas as nossas reações também. Por isso que Jesus diz, olha, quando alguém bater na sua face, ofereça a outra. E ele não diz assim, bate nele também, fala mal dele, dá um chute nele. Não,
Ele diz, oferece a outra. É fácil? Diga aí para mim. É não. O nosso senso de justiça quer falar mal, quer bater também. Mas o amor de Deus que está derramado no nosso coração, Ele diz, olha, deixa isso para lá. Você é diferente, você precisa andar diferente, você precisa falar diferente, você precisa agir e reagir de outra forma. Amém? Você quer crescer mais nisso? Porque eu quero. Aleluia. Depois de amor vem perseverança. Você é perseverante? Pergunta para o seu irmão também. Você é perseverante? Essa é a parte que tem gente que não gosta não, né? Mas é bom falar com o irmão. Perseverante. Capacidade de permanecer no mesmo lugar a qualquer preço. Você está nessa geração com esse monte de coisa acontecendo aqui de ruim. Mas a perseverança, ela te faz permanecer no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, acreditando nas mesmas coisas. Não importa o que aconteça, a nossa fé está em Deus. Nós seremos pessoas amáveis, pacientes, longânimas. Seremos pessoas que guardam a palavra de Deus e não abrem mão disso. Perseverantes. Você é perseverante? Amém. Nós precisamos ser, gente, nesses últimos dias. E quando eu li tudo isso, eu fiz, meu Deus, o apóstolo Paulo, rapaz, passou por tanta coisa o homem. Tanta coisa. E olha as instruções que ele dá. Ame. Seja perseverante, seja paciente. Nessa geração que tudo isso de ruim vai acontecer, existe um guia para você. Existe um modo de viver e de fazer as coisas diferente. Amém. Vamos perseverar. Ainda que nada esteja ao seu favor, viu? Porque perseverar quando as coisas estão boas é muito fácil, né? Mas quando não aperta, aí é que a gente tem que perseverar mesmo. E o próximo? As perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Você, graças a Deus, está num país que é muito livre, não é isso? E as nossas perseguições aqui, elas não são nem 1% do que muitos lugares por aí vivem, e muito menos do que o que esse homem viveu aqui nessa época. Mas a gente tem outros tipos de perseguição. Por exemplo, você decide no seu trabalho não mentir. Mesmo que todo mundo esteja mentindo, que o seu chefe manda você mentir, você decide não mentir. E vão te tirar onda de você. Talvez você seja demitido. Pode acontecer, não é? E começam a dizer, eu sou fulano, só quer dar uma de bonzinho, de crente, de santinho. E você começa, meu Deus, será que isso vale a pena? E aí a importância de perseverar, ainda que as perseguições venham. E eu creio realmente que, não sei, né? Nós não vamos talvez viver perseguições em que alguém vai te bater e vai colocar uma arma na sua cara, como existem muitos países por aí que acontece isso. É outra realidade. Mas aqui, essas perseguições podem ser do dia a dia. E elas são, porque, por exemplo, se você postar que você é contra o aborto, menino, você vai levar tanto textão nas suas mensagens. Não é? Quando você decide contra aquilo que as pessoas do mundo estão pregando hoje. Mas seja perseverante. E outra, ser perseguido por essas coisas é um privilégio. Ser perseguido por ir a favor da palavra de Deus e contra tudo isso que essas pessoas fazem, pregam, é um privilégio, gente.
A nossa vida precisa revelar Jesus. Não importa o que você tenha que enfrentar, não importa o que aconteça, o que você vai perder com isso. Viver com Deus é um privilégio. Ter a palavra de Deus acessível é um privilégio. Você está nessa geração para ser diferente dessas pessoas. Você é generoso. Você precisa ser uma pessoa amável. Você precisa ser alguém que respeita os seus pais. Você precisa ser alguém que é piedoso. É um modo de viver e de andar diferente. Não pode ser da mesma forma. Não pode ser igual a essas pessoas do mundo. A nossa vida precisa ser diferente e revelar o Senhor. Não só com as palavras bonitas, mas é no dia a dia. Porque as nossas atitudes, elas falam muito mais alto. Você já viu aquela frase? É uma frase que muita gente fala, eu nem sei de quem é. Mas é uma frase clichê, mas muito verdadeira. Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. De fato, existem pessoas, talvez elas nunca peguem numa Bíblia, mas elas vão te conhecer como um cristão. E as suas atitudes, elas precisam ser diferentes. E precisam revelar o seu Criador. Precisamos crescer nisso. Você está numa geração muito difícil. Eu sou uma jovem, eu fico vendo na internet assim, menina, é cada absurdo. Não é? O André e Andressa sempre falam, meu Deus, os jovens, lidar com os jovens hoje em dia é um trabalho, porque tem muitas opções aí nesse mundo. É um trabalho que precisa ser constantemente. Porque existem muitas coisas que chamam a atenção nesse mundo. Que fazem os olhos brilharem. E se nós não estivermos com a nossa vida fortalecida em Deus e na palavra dEle, é muito fácil o mundo fisgar. Então não importa se você tem 20 anos de crente, 5 anos, 1 ano, 10 anos. Precisamos sempre, cada dia mais, fortalecer a nossa vida. Colocar a nossa vida sobre a rocha, fundamentada, onde nada te abala. Se você é um jovem, um adolescente, você precisa ter tempo com Deus. Assim, todo mundo precisa, viu? Mas eu estou falando para os jovens e adolescentes nesse momento. Mas você que não é jovem e adolescente, você precisa também. Mas especificamente para os jovens e adolescentes, a sua vida precisa ser fortalecida na palavra. Porque, olha, isso para todos. Estar nesse ambiente de coletividade, de igreja, de sentar e ouvir a palavra de Deus, te fortalece. Mas o que você faz em casa, o seu tempo com o Senhor, o seu tempo dedicado à leitura da palavra, também precisa ser uma prioridade. Você precisa fortalecer a sua vida. Um crente que não ora, que não lê a Bíblia, é questionável como está a saúde do espírito dessa pessoa. Porque se não gasta tempo lendo, orando, meditando, essas outras coisas do mundo vão brilhar. E se a vida não estiver fortalecida, vai com as coisas do mundo. Então, com muito amor e muito temor, eu falo a você, fortaleça a sua vida, fortaleça o seu espírito. Você está numa geração que não é brincadeirinha.
E nós precisamos estar bem alicerçados na palavra de Deus. Ah, mas eu já estou há muito tempo na igreja, nunca me desviei não. Mas fortaleça. Não aceite estar estagnado espiritualmente. Cresça, decida crescer espiritualmente. A vida com Deus é assim, você aprende e tem mais para você aprender. Você se expõe à palavra, você conhece, sempre existe mais. Nós nunca vamos chegar num lugar onde a gente já conheça tudo de Deus. Sempre existe mais, esse é o bom de Deus, não é? Ele tá fazendo ministro, Alex, aí ele falou, menino, tem coisa que a pessoa aprende assim, que você não imaginava que podia aprender mais e você aprende. E essa é a vida com Deus, não é? Você aprende cada vez mais. Amém. Eu quero que você fique de pé. Talvez você não corra, nem pule, nem grite, mas se o seu espírito for confrontado a melhorar, a ser mais perseverante, isso já é suficiente. Eu quero que você analise como estão esses pontos na sua vida. Nessa geração, como está o teu amor? Como está a tua paciência? Como está o teu proceder? Como está a tua fé? Como está a tua perseverança? Pense um pouquinho aí na sua vida. Pense no que você pode melhorar. Pense no que você precisa fortalecer. O que precisa ser fortalecido? Não está bom, está meio assim e precisa acontecer algo. O que nós podemos melhorar, Senhor, para viver uma vida com propósito aqui? Pensa no seu propósito, no que Deus já te falou, no que você pode fazer e precisa ou já deveria ter feito com aquilo que Deus te confiou. Eu quero que você tire esse tempo mesmo para se consagrar, para pensar, para analisar, sem olhar aí para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa aqui na frente. Sem pensar assim na boa eloquência. Só pense em você nessa geração. No que Deus quer de você nesse tempo, nessa geração. O que Ele precisa que você faça. Como você deve andar. Pensa nisso. Vamos ter esse tempo para consagrar a nossa vida, talvez para nos arrependermos por algum motivo, em algum ponto que nós não estamos bem e precisa ser mudado, melhorado. Trata o seu caráter, sabe? Eu aprendi que um caráter tratado, ele revela Jesus. Um caráter aprovado revela o Senhor. Pensa como está a tua conduta. Se rende a Ele, se consagra a Ele. Tira esse tempo. Obrigada, Senhor. Nós amamos a Sua palavra. Nós sabemos que estamos nos últimos dias. Nós temos expectativa, Senhor, na Sua volta. Nós temos expectativa na Sua vinda. E durante essa estação que nós estamos na terra, não queremos andar de qualquer forma. Durante esse breve tempo que nós estamos aqui nessa terra, Senhor, nós queremos fazer a nossa vida valer a pena. Queremos que você seja reconhecido no nosso proceder. Queremos que você seja reconhecido na nossa fé, no nosso amor, na nossa paciência.
Nós pertencemos a você. Jesus, você é o grande amor das nossas vidas para sempre. E nós queremos que a nossa vida te revele. As nossas palavras, as nossas ações. Queremos te exaltar, te reconhecer. E se existe algo que nós precisamos melhorar, nos mostre. Nos mostre o que precisa ser melhorado. O que nós precisamos nos arrepender. Para viver nessa terra como uma noiva que te espera, aprovada. Firmes em você. Nos mostre, Senhor, o que precisa ser mudado. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada. Nós te amamos. Não nos cansamos de estar nesse lugar. Nunca vai ser um peso, Senhor, estar na sua presença. Passar tempo com você, que privilégio. Que privilégio te ter, Senhor Jesus. Que privilégio te representar nessa geração. Ser um representante seu nesse tempo. Que privilégio. Nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos, Senhor Jesus. Não cansamos de dizer o quanto nós te amamos. O quanto precisamos de você. Obrigada, Senhor.